Em primeiro lugar, a gente quer dar o nosso bom dia a todo o Brasil, a todas as pessoas que estão ligadas conosco. Desejamos que a paz de Cristo Jesus esteja em cada vida, em cada lar, em cada família, em você que talvez esteja trabalhando, é um vigilante, é um policial, é um médico, enfim, qualquer que seja a função que você esteja exercendo neste momento, nesta madrugada, nós desejamos que a paz de Cristo Jesus esteja em sua vida. Mesmo que as torrentes da solidão, da angústia, do desespero estejam envolvendo você. De antemão quero dizer que nesta madrugada estamos aqui para exaltar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E temos a plena convicção que através desta emissora, através desta rede que atinge o Brasil, você será alcançado por uma bênção potente das mãos de Deus. Quero levantar em você já uma expectativa para um grande momento de oração que iremos fazer nesta madrugada. E eu tenho a plena convicção que as palavras do autor da carta aos Hebreus, quando disse que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, se fará presente nesta madrugada. Jesus é o mesmo, e nesta madrugada eu tenho a plena convicção que a força do Altíssimo estará entrando no seu lar, estará entrando em sua vida, e Deus tem uma solução para você. Talvez você que esteja vivendo uma fé bem minúscula, talvez você que esteja vivendo o limite do seu cristianismo, porque as decepções têm lhe causado muitas tristezas. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, Deus tem uma bênção para você. Não estou aqui para falar mal de uma denominação que outrora eu pertenci, muito pelo contrário, digo isso de coração. Todos os meus irmãos protestantes, não apenas da Assembleia de Deus, mas da Batista, da Quadrangular, da Adventista, da Presbiteriana, da Luterana, de todas, eu os amo. Se eu outrora cometi muitos erros, falando mal da Igreja Católica, tirando muitos católicos do catolicismo para o protestantismo, posso dizer, como disse o apóstolo São Paulo, fiz na minha ignorância, porque desde a minha infância eu aprendi a fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia, ou seja, é aquela leitura ao pé da letra, e nesse ensinamento eu fui crescendo, eu fui aprendendo aquela leitura, e na proporção que os dias iam passando, na proporção que eu ia fazendo aquela leitura ao pé da letra, eu ia também absorvendo uma aversão, eu ia absorvendo um deixa para lá, um desprezo pelo catolicismo. Eu sempre digo que desde a minha infância, o que eu logo aprendi é que a Igreja Católica era a grande Babilônia descrita no livro do Apocalipse capítulo 18, que o Papa era a besta do Apocalipse, detentor do número 666, e que todos aqueles que não quisessem incorrer nas pragas descritas no livro do Apocalipse precisavam deixar urgentemente a Igreja Católica. Foi isso que eu fui crescendo e aprendendo, e nessa linha de raciocínio que eu tive, eu, com aquela aversão, com aquele desprezo pelo catolicismo, pregava a palavra de Deus com muita veemência, tirando os católicos da Igreja Católica, porque uma vez que a palavra de Deus lá no Apocalipse diz: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes das suas pragas que hão de vir sobre ela. Eu tinha a missão de tirar católicos dali, porque via que eles estavam em um caminho errado. E por que eu dizia isso? Porque eu sabia que os católicos batizavam criança, coisa que pela leitura fundamentalista da Bíblia era contrário. Os católicos pregavam um purgatório que na Bíblia protestante não existe, porque tem 6 livros a menos que a Bíblia que a Igreja Católica usa. Então eu me detinha em tantos e tantos textos que ia contra as raízes protestantes. Então, diante disso, eu precisava pregar um evangelho de libertação, eu precisava pregar um evangelho que mudasse a vida das pessoas, porque na minha concepção de cristão protestante, a minha concepção clara era a de um fariseu, ou seja, a pessoa separada. Não podia me misturar com a bebida, com o cigarro, com a prostituição, com essas coisas que o mundo oferece, e era coisa que eu via nas pessoas de católicos. Eu era muito ligado ao lado humano da Igreja Católica. Eu olhava para os defeitos. Por muitas e muitas vezes eu via padres fumando, padres bebendo. Eu olhava para esses noticiários que de vez em quando surgia,
e eu ficava dizendo, como que eles podem ser filhos de Deus, servo de Deus, se vive uma vida totalmente desregrada? Hoje eu entendo que a igreja, ela é divina e é humana. Não queremos com o lado divino justificar as sequelas, as situações difíceis que os homens da igreja cometem, porém, a santidade da igreja não está em função da vida moral de nenhum dos seus filhos, mas está em Jesus Cristo. Ele nunca falhou, ele nunca errou. Então, depois da minha experiência que eu tive com Jesus, através de Maria, eu então vim conhecer este lado da igreja, que apesar de todas as falhas de muitos dos seus filhos, a igreja, ela continua santa, pura, imaculada. É a igreja que apresenta o Jesus Cristo para todo mundo. E o que seria da humanidade se não fosse Jesus Cristo? E se nós temos Jesus, é por causa da missão da igreja, que no decorrer de 20 séculos, ela enfrentou muitas crises, ela enfrentou muitas provações, ela enfrentou muitas dificuldades. Porém, a igreja, depois de 2000 anos, apesar de todas as crises históricas que passou, crises que qualquer aluno do 2º grau conhece, mas ela continua de pé, ela continua abrindo fronteiras, ela continua levando a salvação para muitas pessoas, e isso dá-nos a certeza que se a igreja faz isso, é porque existe uma força sobrenatural que está na essência da igreja, e essa força está justamente nas palavras que o Senhor Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Essa é a razão porque a igreja continua de pé, apesar de todas as falhas dos seus filhos, porque o Espírito Santo está com esta igreja, e esta igreja não foi fundada por um homem qualquer, mas foi fundada por Jesus Cristo. Então hoje, conhecendo esse lado, essa mística, a espiritualidade da igreja, eu posso louvar e exaltar a Deus, sabendo que a minha saída do protestantismo para o catolicismo, apesar de ter levantado muitas discussões, muitas polêmicas, muita aversão, porém eu tenho a plena consciência que hoje, como outrora, eu cria no Pai, eu cria no Filho e no Espírito Santo. Hoje continuo crendo da mesma maneira, porém com uma diferença: além de crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, também creio em Maria, mãe de Jesus e mãe da igreja. E nessa missão eu pretendo continuar levando Jesus a tantas e tantas pessoas no nosso Brasil que estão sedentas do Evangelho de Jesus e do amor de Maria Santíssima. Amém. Amém.